Boa noite, meu nome é Érica, faço um curso do Bombeiro Civil. Pediram para a gente fazer um trabalho sobre o edifício Joelma. Eu vou relatar sobre um vídeo que eu assisti vários vídeos, e esse vídeo foi o melhor que eu assisti, que fala tudo sobre o edifício e tudo sobre o incidente do incêndio que ocorreu nesse edifício. Então vamos lá. Joelma é localizada na cidade de São Paulo e hoje é chamada Edifício Praça da Bandeira. Você sabe exatamente a história, o lugar? Já ouviu falar dos detalhes terríveis do incêndio que aconteceu no lugar e nas lendas que rondam o edifício? A história do edifício Joelma e do outro lado da praça, do prédio, que o relator morava, tem essas lembranças fortes. Ainda até hoje, Joelma ele foi projetado pelo arquiteto Salvador Cândido. Na época, ele era um arquiteto respeitavelmente. Cândido tinha estudado no exterior e já tinha feito diversos projetos no prédio, inclusive na cidade de São Paulo, nascido no Mato Grosso do Sul, mas criado em São Paulo. Ele faz parte de uma geração de pintura brasileira no final da década de 60 e ele foi escolhido para projetar o edifício Joelma. A obra começou em 1969, financiada pelo Joelma Estia. A importadora comercial e construtora para a época do edifício levava um dos mais modernos sistemas de incêndio e construção. Foi usado concreto armado com redações externas de tijolos ocos cobertos por reboco e fachadas de ladrilho. As janelas do edifício é vaso de vidro em esquadrilhas de alumínio e cobertura com telhas de cimento e amianto. Sobre estruturas de madeira, após 3 anos de construção, o edifício Joelma finalmente foi inaugurado. O subsolo e o térreo eram usados para guardar documentos, enquanto do primeiro ao 10º andar ficavam estacionamentos e lá do 11º ao 25º andar ficavam salas e escritórios. Esses andares eram divididos em 2 torres, norte com vista para a Avenida 9 de Julho e a do sul que ficava com vista para a Rua Santo Antônio. Logo após sua inauguração, o edifício alugado por extinto Banco Crefisul de Investimentos. Na época, foi considerado um edifício moderno e seguro durante cerca de 2 anos. As coisas funcionaram perfeitamente no edifício e Joelma era um enorme prédio comercial e era o local que centenas de trabalhadores frequentavam todos os dias. Mas no 1º de fevereiro de 1974, por volta de 8h45 da manhã, numa sexta-feira, a história do edifício Joelma mudou para sempre por causa de um pequeno curto-circuito que aconteceu em um ar-condicionado. No 12º andar começou o incêndio, que logo se espalhou no edifício. Dos fatores que ajudou logo se espalhar rapidamente foi no 11º andar. Falar de cima, o prédio estava cheio de escritórios. Isso significa que esses andares estavam repletos de divisórias com móveis e madeiras, pisos de carpetes e cortinas, e tecidos forros de fibra sintética, fazendo do local um ambiente perfeito para que dezenas de pessoas para completar o cenário de uma terrível tragédia no dia do incêndio. Havia cerca de 750 pessoas no local. Os 7 primeiros andares de garagens não foram atingidos graças às portas de emergência, e o que permitiu que os 17 funcionários que estavam ali trabalhando que salvasse já nos andares ocupados pelo Banco Crefisul. Esses foram fortemente atingidos pelo fogo presos andares que trabalhavam cerca de 861 funcionários, dos quais 600 já haviam chegado na hora do incêndio e começou a lei dos funcionários do banco. Havia também que o pessoal da limpeza, da empresa de limpeza, que prestava serviço no edifício Joelma quando o acidente aconteceu. O Código de Obras do município de São Paulo em vigor, o ano de 1934,
Sendo assim, é inegável que estava extremamente ultrapassado, consequentemente, apesar de ser conhecido por um sistema de incêndio moderno. O edifício Joam era uma construção repleta de materiais inflamáveis, e o que ajudou a espalhar o fogo, sem contar que não tinha saída de emergência suficiente para todas as pessoas que estavam lá ser evacuadas em um lugar, e o local estava sem escadas de emergência e havia uma escada central para ser usada rapidamente. Foi tomada pela fumaça e algumas pessoas tentaram fugir pelo elevador, que rapidamente também parou de funcionar. E as 3 pessoas morreram carbonizadas de não serem reconhecidas na escada, tomada por fumaça e com um dos elevadores desligados. Muitas pessoas subiram até o terraço do prédio, na esperança de ser resgatadas por helicópteros. Mas a parte superior do prédio não conseguiram pelo fato de não existir um ponto de caos de trânsito de região do Corpo de Bombeiros. Só chegou no local 7 minutos depois da primeira chamada. Cerca de 1.500 pessoas estiveram envolvidas no resgate, entre bombeiros, profissionais das forças de segurança e equipes de 5 diferentes hospitais estaduais. A operação do resgate contou ainda com 14 helicópteros, 39 viaturas do Corpo de Bombeiros e que todas as ambulâncias da rede hospitalar, bem como, infelizmente, todo esse aparato de resgate não foi suficiente para salvar as pessoas que estavam dentro do prédio. Em certo momento, pessoas desesperadas se atiravam no alto do prédio, que fechou as pessoas penduradas em parapeitos e se jogando pelas janelas. Foi muito tempo na memória de quem presenciou essa tragédia. O fogo só foi controlado por volta de 11 horas da manhã, hora que começou 8 horas. 1 hora da tarde, todos os sobreviventes já haviam sido resgatados e 750 ocupantes do prédio 161 morreram, 191 morreram e outros 300 ficaram feridos. Em 1972, no edifício pegar fogo, aconteceu outro incêndio no edifício Adraus. Só que nesse caso foram 17 mortes na tragédia e poderia ter sido muito pior, mas amenizada por 2 características: havia escadas de emergência, um terraço de laje superior que foi capaz de suportar pessoas e peso helicóptero que foi usado no resgate de várias empresas instaladas nos 32 andares do edifício. Esse aí foi outro incêndio. Aí estavam explicando que no outro prédio tinha como ter um helicóptero para resgatar a pessoa. João ficou interditado por 4 anos e a reinauguração dele foi em setembro de 78 e teve como de destaque novos padrões de segurança chamado do Novo Joelma. O prédio acabou sendo rebatizado nos anos de 2000 como Edifício Praça da Bandeira. Mas calma, que a história do edifício Joelma ainda não terminou pela face do edifício Andraus ter passado por um incêndio que houve menos vítimas e surgiu especulações que o terreno onde o edifício Joelma foi construído era amaldiçoado. Segundo essa lenda, no passado o terreno teria sido pelourinho onde eram executados escravos criminosos, e há também relatos de funcionários que afirmaram ter ouvido a área de presenciar fenômenos estranhos, como faróis de carros acendendo sozinho, a aparição de espírito durante as gravações do filme Joelma, 23º Andar, inspirado na obra do Chico Xavier. Dizem que um fotógrafo conseguiu capturar supostos rostos de espíritos no set de gravação. Outro fato interessante é que em 1948 no prédio seria construído, aconteceu um homicídio no terreno do local, que ficou conhecido como crime do poço. A ocasião, um professor chamado Paulo Ferreira, de 26 anos, matou a própria mãe e as 2 irmãs e a jogou num poço do terreno do prédio do Joelma. A polícia achou e começou a cavar o poço.
E o Paulo tirou. Aí quando descobri, acharam a mãe e as irmãs, o assassino acabou se matando. Uma das vítimas que trabalhava no 10º, 20º andar, ao tentar sair do prédio, foi impedida por outras pessoas, desesperadamente tentava salvar sua vida, como a história veio à tona. O caso de Volkmar ficou conhecido por causa de uma carta psicografada. O livro chamado Somos fez, lembra quando eu falei de 13 pessoas morreram dentro de um elevador no prédio? Também uma lenda relacionada às vítimas, restos mortais dessas pessoas, ficaram danificadas e tão misturadas pelo fogo que os corpos não foram identificados. As cinzas acabaram sendo enterradas no cemitério São Pedro com a lápide de 13ª almas. A lenda e tempos depois, muitos reis dos mortais e errados zeladores do cemitério frequentemente escutavam gritos de pessoas desesperadas vindos das sepulturas. Era como as pessoas estivessem sendo queimadas vivas para tentar acabar com os sofrimentos das 13 almas. Jogaram água nos túmulos e aparentemente os gritos nunca mais foram ouvidos até hoje. E gente vista no túmulo das 13 almas atribuiu a elas alguns milagres e agradecimento que visita o túmulo. Deixe um copo de água e se essas histórias são reais ou não, não posso dizer com toda certeza. Pode ser que ocorreram tantas tragédias no local onde o edifício de Joelma foi construído por pura coincidência ou vai ser esse lugar está realmente amaldiçoado. Então, aqui fala sobre o edifício Joelma, né, que não tinha escada de emergência, que não só tinha uma escada central que muita gente acabou se embolando, acabou parada ali. Muitas pessoas subiram achando que o helicóptero ia ter local para parar ali para salvar, acabou também não dando certo. Pessoas que desceram no elevador, o elevador desligou, foram também carbonizadas, entendeu? Então foram várias falhas, e sendo que o edifício Joelma também era um local que tinha muita coisa para queimar, madeira, cortina, carpete e etc. Aí no vídeo relata de um outro edifício, András, né? Que tinha a escada de urgência, a escada de fora, e em cima do prédio tinha um local onde que tinha como pousar o helicóptero. Então não teve tanto caso de morte como no caso do edifício Joelma, tá bom? Esse é o meu relato, esse é o meu trabalho, tá bom? E é isso.